Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do programa Oportunidade Mulher. Meu nome é Bárbara Vieira, eu sou professora e estrategista de marcas e no programa de hoje eu vou te ensinar sobre os 4 pilares do marketing de conteúdo para você aplicar aí no seu negócio e conseguir melhorar suas vendas. Bom, então se você está começando a empreender agora ou já tem a sua empresa há algum tempo, se seu negócio é de pequeno, médio ou grande porte, não importa, porque toda empresa precisa investir em marketing e comunicação. Esse é um investimento que não é só de recursos financeiros não, tá? As ações de marketing envolvem tempo, ferramentas adequadas e pessoas. E se você está sempre em busca de cursos e capacitações, você com certeza já ouviu falar sobre marketing digital, né? O marketing digital é aquele que usa os sites, blogs, aplicativos e redes sociais para divulgar produtos e serviços e deixou de ser uma tendência de mercado há um bom tempo já. Isso porque já deu para entender que quem quer ser relevante para os seus clientes na atualidade precisa ter presença digital. Isso significa que sua empresa não pode apenas ter um perfil numa rede social que você mistura o conteúdo profissional com o pessoal, faz postagens sobre assuntos aleatórios, não responde às pessoas que interagem com você, sem pensar naquilo como uma ferramenta de comunicação entre a sua marca e o seu público. Conectado a isso tudo, nós temos o marketing de conteúdo, que é focado em produzir conteúdo relevante sobre diversos assuntos para atrair o público certo para a sua marca, aquele que vai consumir seus produtos e serviços de fato. Ele serve para atrair e envolver as pessoas, e isso também acaba gerando mais vendas para você, é claro. Então, essa ferramenta do marketing serve para criar uma percepção positiva da empresa como um todo e gerar um conteúdo interessante e estratégico para as pessoas que estão ali seguindo o seu perfil nas redes sociais. Por isso, o ponto hoje não é mais a necessidade de estar na internet, mas como se colocar nela para ganhar a atenção do público certo e se destacar em meio à concorrência. É importante lembrar que esse tipo de marketing ele não é feito somente utilizando a internet, tá? Mas aqui eu vou dar esse foco porque é um jeito prático e barato de investir em marketing e você vai entender o que são os 4 pilares do marketing de conteúdo para as redes sociais: linha editorial, público, conteúdo e algoritmo. Então vamos lá. O primeiro pilar é a linha editorial. É ela que determina a consistência do seu conteúdo e dita os assuntos que sua empresa pode ou não pode falar, domina ou não domina. Em outras palavras, a linha editorial é o conjunto de temas que você vai abordar nas suas redes sociais e a maneira como sua marca fala sobre eles. Tem uma relação muito maior com o jeito que sua marca se comunica do que com o assunto em si. Então, separe em tópicos alguns temas que sua marca e seu público têm em comum e detalhe como esses temas podem virar conteúdo nas suas redes sociais. Porque linha editorial é o ponto de encontro entre o que a sua marca quer comunicar e os interesses do seu público. E é exatamente isso que vai atrair o público certo para você. Isso nos leva ao segundo pilar, o público. E quando eu falo de público, eu estou querendo aprofundar nessa ideia e não pensar somente na idade, na faixa de renda e no gênero dessas pessoas. O público que compra de você, que sustenta o seu negócio, que te indica para outras pessoas, é o seu público ideal. Então é dele que eu estou falando. É claro que é importante saber, sim, sobre essas características básicas desse público, mas tente também reconhecer os hábitos de consumo dessas pessoas, os gostos, os hobbies, os valores pessoais, as crenças e por aí vai. Aí sim, de maneira intencional, você começa a compreender qual é o melhor jeito de gerar uma conversa com ele nas redes sociais, quando você entender o que é relevante para ele nesse ambiente online. Porque sempre que a gente pega o celular e abre uma rede social, a gente não quer ver só conteúdo sobre produtos. A gente também quer se divertir, aprender coisas novas, ler notícias, conversar com os amigos, compartilhar memes e muito mais. Esse nosso comportamento nas redes sociais tem a ver com o terceiro pilar, que é sobre o conteúdo.
Quanto antes você entender o que seu público gosta de ver ali nas redes sociais, mais fácil vai ser para sua marca produzir conteúdo relevante. Então, na hora de planejar o que sua marca vai postar, pense em conteúdos informativos, conteúdo de inspiração ou que gerem alguma reflexão nas pessoas, conteúdos para entreter o seu público e também conteúdos de venda sobre os seus produtos ou serviços. Ou seja, essas postagens, elas precisam ser sempre uma mistura equilibrada de todos esses elementos. E não só aquela mesma coisa de sempre, em que a marca fala sobre o quanto o produto dela é incrível. E para te ajudar, eu trouxe aqui algumas tendências de marketing de conteúdo. A primeira é sobre conteúdos em vídeo. Seja com vídeos longos, curtos, simples ou super produzidos, quem já aprendeu a produzir conteúdos assim já está na frente. Dados apurados pelo portal Rock Content afirmam que os vídeos têm 50 vezes mais probabilidades de aparecer como sugestão para um usuário da internet do que textos e imagens. E, em média, os vídeos adicionam 2 minutos a mais do tempo de permanência de usuários no seu perfil das redes sociais ou no seu site. Então, quando você publica vídeos, você tem mais chances de reter a atenção do seu público. Outra tendência é a utilização de palavras-chave em imagens ou vídeos, que significa que você vai escrever títulos para essas imagens ou vídeos. E esses títulos, eles precisam ser criativos e ilustrar aquele conteúdo que você vai aprofundar. Ele cria um senso de curiosidade em quem está lendo também. Então, quando você usar essa estratégia, é quase como se você fizesse um convite ao usuário. Então, publicar posts com títulos e palavras-chave pode até te ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas ali dentro daquela rede social. A última tendência é a que mostra que sua empresa tem responsabilidade social. As audiências, elas têm maiores expectativas em relação à maneira como as marcas se posicionam sobre assuntos importantes. Entre eles, identidade de gênero, respeito às diferenças, práticas de sustentabilidade e várias outras questões. Ter uma posição coerente com os valores da sua audiência vai fazer com que o seu conteúdo se destaque entre os outros e ainda causa identificação nas pessoas, que é aquele sentimento de eu também penso assim. E isso vai te aproximar de um jeito forte e positivo do seu público. Mas existe um ponto de atenção aqui, tá? Os consumidores de hoje veem a necessidade de se envolver profundamente com esses tópicos, de modo que isso seja parte real e constante do posicionamento da empresa. Caso contrário, o público não vai comprar a sua ideia porque ele vai entender que essa é só mais uma empresa tentando se aproveitar de uma causa importante para ganhar audiência. Então, repetindo, seu conteúdo precisa ser um mix de formatos, de assuntos e de objetivos diferentes. É isso que vai fazer com que o público certo chegue até você e se torne um consumidor assíduo. O quarto e último pilar que nós vamos estudar hoje é o algoritmo. Esse nome pode soar estranho para algumas pessoas, mas os algoritmos, eles já fazem parte do dia a dia de todo mundo que acessa a internet. E isso acontece porque eles são os sistemas que operam as redes sociais, os sites e etc. Eles são fórmulas matemáticas que levam em consideração diversos fatores para tentar automatizar as ações de uma rede social. Então é o algoritmo que faz com que os seus posts cheguem a mais ou menos gente, por exemplo. Quando você faz uma pesquisa no Google, existe um robô que de maneira automática detecta quais são os resultados de páginas que melhor correspondem àquela sua busca e te respondem a sua pergunta. Esse é o algoritmo do Google. E nas redes sociais, as coisas funcionam de uma maneira muito parecida. Então, quando você começa a interagir e curtir fotos de gatos ou de cachorros, outros posts de gatos e de cachorros vão ser sugeridos para você. Então, o algoritmo é uma espécie de robô que entende o seu comportamento por meio da repetição das suas ações ali dentro, e eles têm a função de facilitar a vida do usuário e trazer até ele informações que ele realmente considere relevante. Então, quanto mais você puder estudar e entender desse assunto, mais você vai conseguir fazer com que o algoritmo trabalhe a seu favor. E é importante eu ressaltar que você busque informações sobre esse assunto em fontes confiáveis, que são
jornais, revistas e os perfis oficiais das próprias redes. Independente da rede social que você use, aí no seu negócio, é bom você saber que existem regras básicas sobre o algoritmo. Você precisa ter uma frequência de postagens consistente, constante. Você precisa interagir com os usuários, responder todo mundo que entra em contato com você e, principalmente, respeitar as políticas de uso daquela rede social e evitar ações repetitivas dentro de um curto espaço de tempo para você não sofrer nenhum tipo de punição naquela rede social. E eu encerro essa oficina dizendo que o marketing de conteúdo é somente uma entre várias ferramentas da comunicação. E que, assim como qualquer outra técnica, leva um certo tempo até você dominar ela e ver os resultados surgindo aí na sua empresa. Então, organize um planejamento do seu conteúdo e teste, faça muitos testes. Teste bastante até você entender o que funciona para você e para o seu negócio. Eu espero que você tenha gostado da oficina de hoje e que você consiga aplicar todas essas ideias aí no seu negócio. Obrigada e até a próxima!